E aí, meu povo, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar com vocês, certo? Dois assuntos importantes aí do LV4, filosofia e arte religiosa, e o capítulo 2, filosofia e arte no Renascimento, tá? Vamos fazer uma análise comparativa desses dois assuntos que vão ser importantes para a avaliação de vocês. O capítulo 1, ele começa aí com a importância da arte grega, tendo visto aí que os gregos valorizavam o corpo, valorizavam a beleza, aquilo que vai ficar conhecido como hedonismo. E uma das características presentes na arte grega, né, que vai ser, de certa forma, deixado de lado né, pela arte medieval, vai ser o realismo e o naturalismo. O naturalismo é colocar aí as formas do corpo tal qual elas são, a proporção aí dos dedos, do corpo humano. Geralmente, quando era o corpo masculino, vinha musculoso, as mulheres vinham esbeltas, né, com os cabelos aí macios, né. A questão da naturalidade do corpo humano. E o realismo tratava as formas tal qual o ser humano é, né, mais próximo da realidade possível. Né? Essa idealização por parte dos gregos vai ficar presente naquilo que eles vão chamar de paideia, né? A educação que os gregos deveriam ter, seja do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista físico. Tá? É interessante colocar que esse modelo é a forma como eles queriam né, idealizar a chegar, né, a ideia de forma perfeita, tratando o corpo ao natural. Não necessariamente que todas as pessoas na Grécia fossem assim. Tá? Essas características vão ser transmitidas para a arte, como a pintura, como a escultura, né, como a literatura e como também aí, a sua arquitetura. Tá? É interessante colocar também que na Idade Média, né, a cultura grega ela era tida como uma cultura pagã. De início, ela vai ficar relegada né, a alguns pensadores, como Agostinho, né, como Tomás de Aquino, como Pedro Abelardo, né, que vão retomar aí esses valores da Grécia Antiga, inspirados no Platão, inspirados no Aristóteles. Porém, na Idade Média, há uma estreita relação entre a religiosidade e a produção da cultura e da arte. Havia a necessidade de entender a natureza de Deus, a sua grandeza, por isso que a cultura e a arte gótica e a arte românica, que são as grandes expressões artísticas aí da Idade Média, vão se inspirar né, nessas ideias. Tá? Não havia a valorização do corpo, pelo contrário, o corpo era tido como sinônimo do pecado, da impureza, por isso ele deveria ser escondido. Se você prestar atenção nas pinturas religiosas, né, elas são pintadas de corpo inteiro, como é o exemplo desse vitral aqui, tá? Para esconder o corpo, é feito em apenas uma única dimensão. É baseado aqui no sistema de mosaico, cada partezinha desse vitral foi colocada à mão, tá? É interessante colocar aqui dentro da arte medieval vai ter a influência das iluminuras, que era a forma como eram escritas aí, nos pergaminhos, tá? Como era pintada a parede das igrejas, uma mensagem religiosa. A arte medieval ela sempre traz uma mensagem religiosa. Né? As universidades vão contribuir para o seu desenvolvimento, principalmente a partir da escolástica entre o século XIII e XIV. Tá? E a arte gótica vai ser a arte por excelência do período medieval. Não é à toa que essa cultura vai se desenvolver bastante. Né? Muitos historiadores medievais, como Jacques Legoff, vão chamar esse período de uma bela Idade Média. Tá? É interessante colocar isso também. E eu vou colocar aqui alguns aspectos né, da arte religiosa para a gente debater, principalmente da arte gótica. Tá? Arte gótica, deixa eu passar aqui o exercício. Pronto. O estilo gótico ele vai ser predominante na Europa entre os séculos 12, 13 e 14, tá? E ele vai ter aí como uma grande função né, mostrar
o quão pequeno era um homem perante a grandeza de Deus. Por isso que as igrejas elas eram enormes, né? Com características pontiagudas nas suas torres, né? Os arcos que envolviam as igrejas, elas eram em formato de ogiva, aqui, ó, os arcos das entradas, sempre tinha uma entrada de luz principal que era chamada de rosácea, tá? Em formato de rosa, e as grandes catedrais por dentro elas não precisavam de uma iluminação extra, né? A forma como elas eram feitas, né, para deixar a luz entrar de fora para dentro, né, ilumina toda a sua estrutura. E o tamanho delas é gigantesco, tá? Se você entrar em uma catedral gótica ou neogótica, como por exemplo é a Catedral de Fortaleza, você vai perceber quão pequena é você, né? E de dia, ela não necessita, essas catedrais não necessitam de iluminação, né? De iluminação elétrica, tá? Por conta dos vitrais que permitem a entrada de luz, geralmente eles são gigantescos, tá? Como aquele que eu mostrei para vocês, né? Além, né, dessas características, a gente vai ver aqui na arquitetura, né? As igrejas apresentam geralmente 3 entradas ou portais. Há uma construção de uma rosácea, que é aquela entrada principal de luz, tá? As torres eram finas e pontiagudas, apontando para o céu, mostrando a grandeza de Deus. E os vitrais são coloridos, ornamentados, e geralmente eles servem para passar uma mensagem religiosa, né? Cenas da via sacra, cenas da Bíblia, porque era necessário, por conta da falta, né, de estudo que as pessoas tinham na época, da não possibilidade de exercer aí, né, o conhecimento que estava nas mãos de poucos no período medieval, principalmente dos mosteiros, na igreja, né, nas universidades recém-desenvolvidas a partir da escolástica. A maior parte da população era analfabeta ou semi-analfabeta, e uma tentativa de transmitir a educação para eles com um ensinamento religioso, as imagens que possuíam aí dentro das grandes catedrais passavam uma mensagem religiosa, tá? Interessante colocar isso também. O que acontece? Nas esculturas estavam relacionadas à construção e à ornamentação das igrejas, né? O corpo humano ele era retratado, né, de corpo inteiro, tá? Totalmente coberto, por conta que o corpo era sinônimo de pecado, sinônimo da impureza, né, e necessário ser preservado. Tá? E também havia, além dessas esculturas e das pinturas e da arquitetura gótica, tá? As chamadas iluminuras, né? Que eram uma espécie de mensagens, né? Imagens que eram feitas à mão, certo? Em pele de cordeiro ou em pergaminhos, né? Que também deixavam mensagens bíblicas, tá? Geralmente eram pintadas nas paredes ou colocadas aí em ornamentos, em pergaminhos, né? Nas próprias imagens que viam nas Bíblias antigas, tá? Vou mostrar para vocês o que é uma iluminura. Aqui embaixo ele mostra o que é uma iluminura. Isso é uma iluminura, tá? As iluminuras destinavam-se aos manuscritos. Era um estilo de acabamento, né, aí, do material, e eles tinham uma função, né, feita pelos monges de passar uma mensagem. Para quem já assistiu a série dos Vikings, né, o monge Altesté, ele é um dos monges do monastério de Lindisfarne, na Inglaterra. E ele era um pintor de iluminuras, tá? Ele escrevia textos literários e sacros que geralmente vinham com a mensagem bíblica, certo? Agora, a gente vai falar para vocês do outro tipo de arte que vai surgir num período posterior a esse, né? Que é o período da arte renascentista, tá? Vou colocar aqui no capítulo para vocês rapidinho. A arte renascentista, se vocês puderem perceber nessa imagem aqui, ela tem algumas características diferentes da arte medieval, certo? Ela não deixa de ter o tema religioso como parte
do seu, do seu material. Porém, esse tema religioso ele traz algumas características que eram do período anterior, tá? Da antiguidade clássica, principalmente greco-romana, porque há um resgate desses valores, certo? O humanismo, que é um movimento que vai dar origem ao Renascimento, ele vai buscar resgatar, né, os estudos das humanidades, ele vai buscar resgatar os valores da cultura greco-romana e aplicá-los à cultura religiosa e ao período medieval, tá? Por isso que esse movimento vai ficar conhecido como Renascimento. Tá? Muitos autores hoje entendem que o Renascimento ele não foi uma ruptura brusca com a Idade Média, pelo contrário, ele foi um fenômeno estritamente medieval, porém ele vai modificar, né, parte da mentalidade intelectual, né, e da teoria do conhecimento da época, entre os séculos 14, 15 e 16. E essa mudança na mentalidade ela vai ser aplicada às artes, à cultura, à literatura, à escultura e à ciência, tá? Principalmente a arte e a ciência, tá certo? Aqui, ó, né, é a cúpula da Catedral de Florença, na Itália, tá? Você pode perceber que essa arte aqui é um pouco diferente da arte medieval, ela possui profundidade, textura, né? Uso de sombras e de luz para dar a impressão dela ser feita em várias dimensões, tá? E principalmente ela tem como principal tema, além do tema religioso, o tema do ser humano. Uma das características do Renascimento é colocar o homem no centro do universo e do conhecimento, que chama-se antropocentrismo. Tá? Vai valorizar novamente a naturalidade do corpo, vai valorizar novamente o realismo das formas e vai valorizar principalmente a ideia, né, da importância do ser humano como centro do conhecimento. Tá? Vai resgatar aquilo que o Protágoras vai chamar de um homem à medida de todas as coisas. Tá? É interessante colocar que a arte renascentista ela tem uma característica que a diferencia da arte medieval, né? E essa característica é a técnica da perspectiva, dá a impressão da figura ela está em planos diferentes, né? Essa figura aqui, que é Deus, né? E um homem, a criação de Adão, do Michelangelo, que é a fachada da Capela Sistina no Vaticano, na Itália, tá? Ela mostra, né, Deus e o homem, mas nos formatos do próprio Renascimento, nos formatos da arte grega, nos formatos da arte romana, certo? Mostrando o naturalismo das formas, mostrando a busca de uma perfeição do corpo, tá? E mostrando o antropocentrismo, a valorização do homem perante o conhecimento. Não que ele deixasse de ser religioso, não que ele deixasse de ter o tema, né, da religiosidade deixado de lado. Pelo contrário, aqui a maior parte dos temas relacionados a esse período são temas religiosos. Porém, né, esses temas sofrem influência da mitologia grega, esses temas sofrem influência da cultura greco-romana, né, que vai resgatar-se o latim clássico, a história, a gramática, né, e vai propor um novo modelo civil, né. Muitos autores como Paul Oscar Cristella e o Eugênio Garim acreditam, inclusive, que o Renascimento não fez uma verdadeira filosofia. Ele propôs um modelo de civilização e um modelo educativo da atividade para ser aplicado, né, à ciência, à arte e à cultura. Tá? É interessante colocar que o Renascimento ele não vai acontecer apenas na questão da arte, ele vai acontecer também na questão da ciência. Tá? O corpo humano ele passa a ser valorizado como um estudo, tá certo? Por exemplo, o homem vitruviano de Da Vinci é um dos aspectos importantes para se entender, por exemplo, a anatomia moderna do ser humano. É nesse contexto que vai se descobrir o telescópio, né? E vai desenvolvê-lo para entender a astronomia, como é o caso do Copérnico, como é o caso do Galileu, para entender aí o surgimento do cosmos, para entender, né, a elipse que vão dar origem aí ao sistema solar,
né, para entender o que eles vão chamar de heliocentrismo, o Sol se colocar aí como centro nesse período aí do universo, tá? Através do uso desse telescópio que eles vão entender, por exemplo, as crateras da Lua, que eles vão descobrir as luas de Júpiter, que eles vão entender os anéis de Saturno, vão descobrir outros planetas, tá? Interessante colocar isso também. Também, além do desenvolvimento artístico e cultural, o Renascimento também traz a base da ciência moderna, a base do desenvolvimento científico, com a circulação, com as artes, né? Com a utilização do estudo da anatomia com corpos humanos, tá? Cirurgias, como por exemplo no cérebro. É interessante colocar que o Renascimento vai trazer tudo isso para a gente entender, tá certo? E ele vai ser fundamental para a avaliação de vocês. Vamos ver agora algumas características, né, tanto da ciência como também da arte renascentista. Ó, na arquitetura, né, abóbadas arredondadas, arcos perfeitos, colunas, certo? Utilização das formas geométricas. Na pintura, o retorno do naturalismo e do realismo, lá da arte grega, né, que nós vimos lá no começo da aula, a valorização do nu como representação da beleza natural, a representação da realidade, né, tal qual ela é percebida, o ser humano vai ser feito, né, e esculpido com as suas reais proporções e a idealização delas, certo? Desenvolvimento de um autorretrato, né? Os pintores renascentistas eles vão pintar, né, os homens e as mulheres com esse modelo, né, de perfeição que possuía os autores greco-romanos, tá? E o uso de temas religiosos e também, né, de temas relacionados à mitologia. Tá? O uso da técnica de perspectiva, que é a utilização das sombras e de luz para dar a impressão das 3 dimensões e da profundidade da textura. Tá? É importante colocar isso também. E na escultura, né, muitos temas religiosos são colocados, né, como por exemplo a estátua de Davi, do Donatello, do Michelangelo, certo? O realismo do corpo humano representado tal qual ele é, né? É importante colocar isso também. Para não esquecer, né, é importante para a avaliação de vocês comparar a arte gótica, estudar um pouco da arte gótica, certo? Comparar a arte medieval com a arte renascentista e estudar um pouco sobre a questão do corpo humano, tanto em uma quanto em outra. São os principais temas que vão cair aí desses 2 capítulos na avaliação que vocês vão fazer. Tá? Então, vou passar um ACzinho para vocês. Olhem a Aginedu, porque lá vai estar as postagens da semana, as videoaulas para vocês assistirem, né, e as dicas que a gente vai dar aí para tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.